Limites? Que limites? Deve ter sido isso que passou pela cabeça do Fujimoto quando ele escreveu esse capítulo. Porque, olha, a relação da Ioro com o Denji evoluiu de 0 a 1000 em segundos. E todo mundo que leu o capítulo ficou se perguntando: que porra foi essa? Literalmente, no caso. Enfim, sem nem o que dizer, mano. Mas você vai entender se você ficar comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 167 de Chainsaw Man. Meu Deus do céu, que capítulo foi esse? No capítulo passado, o Denji finalmente caiu em si e percebeu que o fato de só pensar em fazer saliências foi o que levou a esse caminho sem rumo. Então, tudo era culpa da sua manjuba. Mas já que esse era o problema, a Ioro chamou o Denji pro beco e disse que cortaria o mal pela raiz. Literalmente, né? Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Quando esse capítulo saiu, eu recebi uma chuva de mensagens e várias pessoas me disseram: boa sorte aí quando você fizer o review, porque eu não sei como você vai fazer isso. Motivação lá em cima, né? Mas enfim, dessa vez o Fujimoto me ferrou e eu pensei muito em como trazer esse review porque vai ser um desafio. Mas vamos lá. Eu vou tentar amenizar algumas coisas porque o meu maior medo dessa vez não é perder a monetização. É claro que isso vai ser uma bosta se acontecer, né? Mas o meu maior medo agora é o vídeo cair. E sem mais delongas, o capítulo começa com o Denji e a Ioro no beco. Aí fica a minha pergunta pros meninos. Se uma moça quer te levar pra um beco pra cortar fora um atributo importante do seu corpo, vocês iriam? Eu acho que alguns meninos não iriam porque, né, preferem manter a integridade física do corpo. Mas eu sei que os outros meninos iriam pensar: eu vou pagar pra ver porque essa mulher não deve estar falando sério, né? Isso deve significar outra coisa e não literalmente cortar fora uma certa parte importante do corpo. E eu acredito que esse tenha sido o pensamento do Denji porque ele realmente foi pro beco com a Ioro. A Ioro pegou um galho no chão e o transformou em faca, mas a Ioro disse pro Denji que, por acaso, ela encontrou uma faca no chão. Que conveniente, né? E aí, a ideia é que ela usaria essa faca pra cortar fora a manjuba, já que o Denji disse que não estava mais precisando dela, que isso só estava atrapalhando a vida dele, e aí, assim, quem sabe, ele se tornaria uma pessoa decente. Bom, se a Ioro cortasse a manjuba, eu acho que na melhor das hipóteses, o Denji só iria pegar um tétano, né? Porque essa faca tem uma procedência meio duvidosa, já que era um galho largado no chão. A Ioro pediu pro Denji colocar a manjuba pra fora porque ela iria cortá-la, e ele perguntou se ela estava falando sério. A Ioro avisou que não estava ali pra brincadeira. Afinal, ele deixou claro que a culpa de tudo era da sua manjuba. Mas o Denji não estava acreditando que isso era sério. Tanto é que ele perguntou se ela queria mesmo que ele deixasse exposta a sua mini motosserra e se ele fizesse isso, ela realmente iria cortar a sua manjuba fora. Mas foi aí que o Denji percebeu que esse tempo todo ela estava sendo bem literal. Se ele não fizesse nada pra impedir, ele iria realmente virar eunuco. Tanto é que o Denji segurou a mão da Ioro com a faca e ela acabou perdendo a disputa quando a faca caiu no chão. E aí, nesse momento, você pensa: será que a Ioro vai desistir dessa ideia de castrar o Denji? A resposta é não. Já que o Denji não iria expor a sua mini motosserra por vontade própria, a Ioro resolveu fazer isso por ele e nisso ela pegou na manjuba sem fazer a menor cerimônia. E a partir de agora, meus amigos, se você tem coração puro, eu preciso te alertar que agora o capítulo vai pegar fogo e que saliências vão rolar. O negócio vai de 0 a 1000 na velocidade da luz. Enfim, vocês foram avisados. Eu tô desconfiando que desde aquele dia em que o Denji tava todo fatiado e a Ioro viu o dote do menino e ordenou que colocassem tudo no lugar certo, eu acho que nesse dia algo despertou na Ioro porque ela cismou com a mini motosserra. Não só ela mandou colocar tudo no lugar certo, como ela chutou as bolas dele e agora ela levou o Denji para um beco, dizendo que queria cortar o negócio fora e depois foi conferir o pacote. Enfim, né? Diz ela que ela não se importava com os sentimentos do Denji, que ela não tava nem aí pra ele e que tudo que importava pra ela era ter uma luta séria contra o Chainsaw Man. Mas enquanto isso, a Ioro seguia fazendo contato com um glorioso, até que aquilo se tornou um gatilho pra ela se lembrar de algo do passado que ela não fazia ideia de que já
já tinha acontecido. Ela já havia beijado o Denji, mas ela não se lembrava disso porque a Nayuta alterou a sua memória. E aqui chegamos no único momento em que eu consigo falar alguma coisa séria nesse review. Se a Yoru não se lembrava de ter beijado o Denji, isso significa que os poderes da Nayuta ainda estão fazendo efeito na Yoru. E isso me parece uma confirmação de que a Nayuta tá viva, já que os poderes dos demônios perdem efeito quando eles morrem. Eu acredito que esse controle mental que a Nayuta exerceu na Yoru já teria o efeito cessado se ela estivesse morta. E a Yoru só lembrou agora do beijo porque tocar na mini motosserra acabou funcionando como um gatilho. Isso é algo parecido com o que aconteceu com o demônio do anjo na parte 1, já que ele conseguiu escapar do controle mental da máquina e se lembrou do passado. E o gatilho que ele teve para se lembrar do passado foi o fato de estar em uma praia quando a máquina começou a controlar a mente do Aki. Mas voltando pro capítulo, já que a Yoru teve um vislumbre de memória, ela resolveu beijar o Denji mais uma vez, meio que para reavivar a sua memória e confirmar se isso realmente tinha acontecido. E do jeito como a Yoru vai agir a seguir, realmente me parece que ela se lembrou do beijo. Eu não sei o quanto ela se lembrou desse dia, mas eu acho que a parte que ela virou uma cadela e ficou latindo, convenientemente, isso ela não tá lembrando. Memória seletiva, né? Mas talvez ela não tenha lembrado o motivo pelo qual ela beijou o Denji, e foi porque ela tentou transformá-lo em arma. Mas com certeza, quando ela beijou o Denji de novo, ela se lembrou do ato em si, ou seja, da experiência que ela teve e do que ela sentiu naquele momento. E aí já era, mano. A Yoru partiu pro abate e dá-lhe saliência. Foram umas 6 ou 7 páginas só de ato. Todo mundo que shippa a Asa e o Denji como eu, queria ver os dois se pegando, né? Mas ninguém imaginava que a protagonista seria a Yoru e que seria algo nesse nível, né? Porque não teve só um super beijo, que é o nome do capítulo, mas teve umas carícias também, né? Quem precisa de Soapland quando se tem a Yoru, né? Esse capítulo tá gerando muita polêmica entre os fãs, mas diante dessas cenas, teve um pensamento que foi unanimidade, que foi justamente... Que porra é essa que tá acontecendo? O que eu penso disso é o seguinte: considerando o ser humano médio, cada pessoa tem a sua moral, mas existem amarras sociais que impedem as pessoas de fazerem certos atos porque moralmente não é certo. Só que demônios não são seres humanos e normalmente eles não têm essas amarras sociais. Então várias vezes eles fazem o que têm vontade na hora e não estão nem aí. Então, com base nisso, a minha interpretação do que a Yoru fez foi, basicamente, ela lembrou que teve a experiência de um beijo e reagiu a isso da forma como ela quis, sendo que o fato da Asa gostar do Denji pode ter influenciado a atitude dela, já que elas compartilham o mesmo cérebro. E por mais estranho que pareça, alguns demônios precisam de afeto, de intimidade e até de amor. O próprio Potita sempre quis ser abraçado e a Máquina queria ter laços, né? Ela queria ter uma família. Então me parece que a Yoru também anseia por intimidade e por afeto. E assim que ela teve a chance de repetir a dose, ela não pensou 2 vezes, né? E ainda foi além. A Yoru se deixou levar pelo momento, mas eu acho que a hora que caiu a ficha do que estava acontecendo foi quando ela sentiu que o leite foi derramado. E foi aí que a Asa recuperou o controle do corpo, mas já era tarde demais. Naquele momento, já não adiantava mais chorar pelo leite derramado. O que foi feito pela Yoru estava feito. E esse painel final fez muitas pessoas automaticamente se lembrarem de Evangelion, da famigerada cena do Shinji visitando a Asuka no hospital. Tanto é que muita gente enxergou nesse painel uma referência a Evangelion. Talvez seja mesmo, né? E já fizeram até fanart disso. Depois do ocorrido, eu acho que a Asa vai ficar extremamente constrangida, porque, né? Mas enquanto o Denji não souber a verdade sobre o demônio da guerra, tudo que foi feito pela Yoru acaba sendo atribuído a Asa. E ainda bem que semana que vem terá capítulo, porque eu tô muito curiosa pra saber como essa história vai se desenrolar. Aliás, o capítulo vai sair na véspera do Dia dos Namorados no Brasil, né? Mas no Japão, eu acho que o Dia dos Namorados foi em fevereiro. Pra galera que ficou chocada com esse capítulo, cara, Chainsaw Man é isso. Sempre foi uma obra visceral e extremamente intensa, com várias cenas nojentas, bizarras, loucas, traumáticas, caóticas, brilhantes, deprimentes. Desde o início, Chainsaw Man sempre foi uma obra muito intensa em vários aspectos, inclusive no aspecto sexual. Mas com esse capítulo, a mente insana do Fujimoto levou isso a um outro patamar, né? Mas fato é que Chainsaw Man é uma grande sopa com várias coisas bizarras dentro e não é uma obra que qualquer um consegue consumir porque é extremamente intensa,
crua e visceral em vários sentidos. E é sempre bom lembrar que o fato do Fujimoto ser muito fã de cinema é algo que reflete muito em Chainsaw Man. Muito se fala sobre o Fujimoto ser fã do Tarantino, mas eu tenho a impressão de que ele também é muito fã do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Eu ainda vou trazer pra vocês o review de outras obras do Fujimoto, porque pode ser que ajude algumas pessoas a entenderem como funciona a mente insana dele. Mas me conta aí, o que passou pela sua cabeça quando você leu esse capítulo? E como você interpretou a iniciativa da Yoro? Comenta aí! Como eu já disse, na semana que vem terá capítulo novo, e se eu não sofrer nenhuma penalidade, eu estarei com vocês. Se der ruim, vocês me acham nas outras redes sociais. Foi um desafio, mas eu espero que você tenha curtido. E se foi o caso, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!